dando continuidade às leituras dos discursos edificantes, bastante profícuo e edificante realmente, esses discursos aqui do Soren Kierkegaard. E aí vamos dar continuidade, certo? A terceira parte agora dos discursos edificantes. E posteriormente ele vai falar do Evangelho dos Sofrimentos, mas não é agora. Ainda continua sobre os lírios do campo e as aves do céu. O que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu, certo? Então aqui ele vai lá, terceira parte. Se acaso é assim que tristeza e preocupação, especialmente quanto mais tempo e mais profundamente penetram na alma, ou quanto mais tempo penetram profundamente ali, também dão a força da preocupação. Então é provável que um amigo que vem consolar não tenha sucesso no combate, pois de fato trata-se de um combate levado a cabo entre a preocupação e o consolo. Estes se encaram como inimigos no mesmo sentido como a doença e o remédio. Eles não se suportam, não se toleram um ao outro, pelo menos não de imediato. E quem não experimentou que forças a preocupação consegue dar a um ser humano, como ele sabe, hábil e fortemente, defender-se contra o consolo, como ele é capaz de, o que nenhum outro capitão consegue, no mesmo instante em que a defesa da preocupação está desarmada, no mesmo instante fazer avançar a mesma defesa renovada para o combate. Que não experimentou como na preocupação, a paixão pode dar ao homem um vigor no pensamento e na expressão, de modo que o Consolador chega quase a temer. Quem não experimentou que dificilmente alguém ardendo em desejo é capaz de falar de modo tão insinuante para conquistar outra pessoa quanto um aflito consegue falar de modo encantador, para ainda uma vez convencer-se a si mesmo e ao Consolador de que não há nenhum consolo. Mas se é assim, quando um aflito se tornou mais forte, às vezes talvez só aparentemente pela insistência, outras vezes, pelo tamanho da preocupação, verdadeiramente o mais forte, aí não há então absolutamente nada a fazer? Por certo que sim. Busca-se aí motivar o preocupado a colocar-se no interior do sofrimento de uma outra pessoa. E aquele que não quer aceitar consolo de uma outra pessoa, muitas vezes estará disposto a solidarizar-se com a tristeza de um outro, a afligir-se com uma outra pessoa e em nome desta outra pessoa. Assim o combate fica esquecido. Enquanto o acabrunhado se compadece melancolicamente com o outro, o espírito se acalma. Aquele que se armara contra o consolo está agora desarmado. Aquele que era como uma cidade fortificada, agora está igual a uma cidade que se rendeu. Curtindo a tristeza de um outro, ele mesmo encontra consolo. Deste modo, o evangelho que foi lido conduz o preocupado ao campo, lá fora, e este, que ao mesmo tempo fraco e forte, achava-se vencedor sobre todo consolo humano, agora se encontra num ambiente bem diferente. Observai a Eva, hoje ela existe, e amanhã será lançada ao forno. Que vida breve! Somente vaidade! E se por acaso não for jogada ao forno, basta que surja o sol com o seu calor e faz murchar a erva e a flor cai, e se deixa perder a bela figura que se podia ver. Assim murcha a erva, e ninguém mais reconhece o seu lugar. Não, ninguém mais reconhece o seu lugar. Ninguém pergunta por ela, e se alguém perguntasse, seria afinal impossível de encontrar. Lastimável existência, existir, ter existido e então ser esquecido deste modo. Observai o pássaro. Não se vendem 2 pardais por um tostão? Um único pardal nem tem valor. É preciso que haja 2 deles para que o comprador pague um tostão. Que mudança! Tão contente, tão feliz, e depois não chega a valer nenhum tostão. Assim morre o pássaro. Pesado é morrer assim.
E se então a primeira andorinha retorna na primavera, todos saúdam a alegre a vizinha. Mas ninguém sabe se esta é a mesma do ano passado. Ninguém a conhece, e portanto absolutamente ninguém pode reconhecê-la. Oh, por certo há beleza, e há juventude, e há formosura na natureza. Por certo há uma vida multifacetada, formigante, e há alegria e júbilo. Mas há também uma tristeza profunda, inescrutável, que contudo nenhum desses suspeita. E justamente isto, que ninguém suspeite, constitui a melancolia no ser humano. Ser formoso assim, florescer assim, revolutear assim ao redor, construir deste modo um ninho com a amada, viver assim e morrer assim. Isto é vida ou isto é morte? Sobre isto se pergunta quando o doente jaz no instante decisivo da doença. Isto é vida ou é morte? Mas assim, afinal, vemos também a periculosidade, a vemos diante dos nossos olhos e a vemos com estremecimento. Mas na natureza, onde tudo sorri convidativamente e dá a impressão de segurança. E contudo, a vida na natureza é sempre nesta tensão. Isto é vida ou é morte? Isto é a vida que se renova eternamente a si mesma? Ou é a corrupção, que ardilosamente se oculta para não vir a ser vista como ela é? A corrupção que justamente por isto engana com a beleza do lírio e do campo, com a despreocupação do pássaro, enquanto que ela mesma por baixo, ardilosamente, apenas aguarda para colher o engano. Assim é a vida da natureza, breve, cheia de cantos, florescente, mas a cada instante presa da morte, e a morte é o mais forte. Assim mergulha o preocupado em melancolia, as coisas se obscurecem ante seus olhos, a beleza da natureza empalidece, o canto do pássaro silencia como numa calma mortal, a corrupção quer tudo engolir, e contudo ele não pode esquecer o pássaro e o lírio. É como se ele quisesse libertá-los da morte com sua recordação, libertá-los para uma vida mais longa ao recordá-los. Justamente nisto reside a melancolia. Mas será que a séria advertência da morte a respeito da morte é mais comovente do que a da melancolia que está incluída nessas palavras? Isto é vida ou é morte? O que a morte diz é terrível. Passou. Mas é mais comovente o que diz a melancolia. Isto é vida ou é morte? A figura da morte é mais enigmática. Ela é a pálida ceifadora. Mas quando a morte está vestida como o lírio em formosura, é mais comovente. Assim, o preocupado, ao ser agarrado pela melancolia, torna-se enfraquecido como uma mulher, abrandado como uma cidade que se rendeu, e o consolo encontra acesso. Consideremos então agora como o preocupado pela melancolia, junto ao lírio e ao pássaro, encontra no sentido da seriedade outra coisa para meditar do que a preocupação, como ele é levado a meditar corretamente a respeito de qual felicidade está prometida ao ser homem. Qual felicidade está prometida ao ser homem? Ninguém pode servir a dois senhores, pois há de odiar um e amar o outro, ou se apoiar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mas esta é também uma palavra do Evangelho? Com certeza, assim começa o Evangelho lido por nós sobre os lírios do campo e as aves do céu. Mas este discurso também está dirigido a um aflito? Com certeza, pois é a um aflito que é atribuído um alto valor. Justamente por isso o discurso é rigoroso. Quanto mais rigorosamente o que tem autoridade fala com um aflito, tanto mais ele também concede. Quanto mais ele exige de um preocupado, tanto mais ele também lhe concede. Rigor e exigência constituem justamente o reconhecimento. Não é assim? Quando o médico percebe que acabou para o doente, aí pode-se ouvir em seguida na voz do médico. Ele fala no passado, à meia voz, evasivamente. Mas, ao contrário, quando o médico vê que ainda há muita coisa a ser feita, especialmente que o próprio doente pode fazer muita coisa,
Então ele fala com rigor. O rigor é justamente o reconhecimento. Por isso não é, de modo algum, insensato o que se ouve às vezes, de que um homem, ao invés de solicitar suavidade, teria dito: pode falar rigorosamente comigo. E a fala severa do Evangelho não é acaso como quando um pai sério diz ao filho: não quero ouvir choramingo. Por isto o pai não estaria sem solidariedade com a aflição do filho? Longe disso, ele quer justamente que a aflição seja a correta, mas ele tem como que um fogo abrasador contra a aflição tola. É assim também com o Evangelho. Pode-se falar de muitas maneiras sobre os lírios e sobre os pássaros. Pode-se discursar de modo suave, comovedor, lisonjeiro, carinhoso, quase como fala um poeta. E um ser humano ousa também falar assim. Ousa atrair para si o preocupado. Mas quando o Evangelho fala com sua autoridade, fala então com a seriedade da eternidade. Aí já não há mais tempo para ficar suspenso sonhadoramente perseguindo lírios, ou nostalgicamente sair a observar o pássaro. Uma indicação curta e instrutiva na direção do lírio e do pássaro, então, porém, a exigência eterna da seriedade. E como isto vale da distração, que o entendimento tranquilizante fornece ao preocupado outra coisa para refletir, assim também isto vale para o discurso rigoroso da seriedade, que ele fornece em seriedade e verdade ao preocupado outra coisa para refletir, que não seja a preocupação. Ninguém pode servir a dois senhores. E aqui não pode haver dúvida sobre de que dois se trata. Por isso o preocupado fora conduzido para o campo, lá fora, onde nem se pode tratar da relação com seres humanos a respeito de servir a um soberano como oficial ou a um sábio como seu seguidor, mas tão somente sobre servir a Deus ou ao mundo. A natureza não serve a dois senhores, não há nenhuma vacilação ou duplicidade. A pobre ave do céu, o humilde lírio do campo não servem a dois senhores. Ainda que o lírio não sirva a Deus, ele serve, contudo, apenas para a glória de Deus. Ele não tece, não trabalha, ele mesmo não pretende ser absolutamente nada, nem possuir algo para si mesmo. Possuir algo como se fosse um roubo. O pássaro não serve a dois senhores, mesmo que este não sirva a Deus, está aí apenas para a glória de Deus, canta em seu louvor. Ele mesmo não exige absolutamente ser algo. Assim é tudo na natureza. Nisto consiste sua perfeição, mas também a sua imperfeição, pois por isso não há nenhuma liberdade. O lírio que paira ao ar livre, o pássaro livre sob o céu, ambos estão, contudo, presos à necessidade e não têm nenhuma escolha. Ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Portanto, amor a Deus é ódio ao mundo, e amor ao mundo é ódio a Deus. Portanto, este é o imenso ponto de litígio, ou amar ou odiar. Portanto, este é o lugar onde deve ser travado o combate mais terrível que se leva a cabo no mundo. E onde fica este lugar? No interior de um ser humano. Por isso, talvez muitas vezes aquele que percebeu a luta em seu próprio interior ficou parado. Ele parou e procurou uma distração no observar a fúria dos elementos e as batalhas da natureza, porque sentia que esse combate era, afinal de contas, como um brinquedo, dado que é indiferente se vence a tempestade ou se vence o mar. Sim, porque de fato combatem a tempestade e o mar, e pelo que eles combatem a rigor. É diferente com o combate terrível no interior de um ser humano, quer se combata por milhões ou por uns centavos, combate-se de tal modo que um ser humano, amando-os, há de preferi-los a Deus. A luta é a mais terrível de todas, pois aí se luta pelo que há de mais elevado. Esses centavos parecem não ser nada, parece que se combate por nada, por um centavo, e contudo combate-se pelo que há de mais alto. E aí se aposta tudo.
Ou será que é mais constrangedor para um jovem que o seu amado prefira os 1000 talentos à posse dela, do que se ele desse preferência a um centavo? Agora, de certo, a melancolia foi esquecida pelo horror da luta, mas aí nós nos voltamos para o que há de magnífico, que ao homem foi concedido uma escolha. Que glória não foi prometida com isso àquele que escolheu corretamente, que escolhe corretamente? Uma escolha. Tu consegues mover? Numa única palavra expressar algo que seja mais magnífico? Conseguirias tu, se falasses entra-ano e sai-ano, mencionar algo de mais magnífico do que uma escolha, do que ter a escolha? Minha ouvinte, tu consegues, meu ouvinte, numa única palavra expressar algo que seja mais magnífico? Conseguirias tu, se falasses entra-ano e sai-ano, mencionar algo de mais magnífico do que uma escolha, do que ter a escolha? Pois bem, é verdade que uma coisa feliz é escolher corretamente, mas a própria escolha já é, afinal de contas, ela mesma a magnífica condição. Que importa à jovem a lista de todas as qualidades maravilhosas de seu futuro marido, se ela própria não pode escolher? E por outro lado, o que de mais maravilhoso ela sabe dizer, desde que ela, quer os outros elogiem as múltiplas perfeições de seu amado, quer nomeiem seus muitos defeitos, diga, ele é a escolha do meu coração. Uma escolha, sim, é esta joia magnífica, contudo não destinada a ser enterrada ou escondida. Pois uma escolha que não foi aproveitada é pior do que nada. É uma armadilha na qual a pessoa se deixa prender como um escravo que não se libertou ao escolher. É um bem do qual não poderás jamais te livrar outra vez. Ela permanece contigo e, caso não a aproveites, como uma maldição. Uma escolha não entre o vermelho e o verde, não entre prata e ouro. Não, uma escolha entre Deus e o mundo. Sabes alguma coisa maior para reunir numa escolha? Conheces alguma expressão mais avassaladora e com descendência e indulgência mais humilhante frente ao ser humano do que ele se colocar a si mesmo, num certo sentido, na balança da escolha, na mesma linha com o mundo, apenas para que o homem possa escolher, se é que a linguagem ousa dizê-lo? Que Deus se coloque como um pretendente diante do ser humano, que ele, o eternamente forte, se candidate à escolha do fraco ser humano, pois o mais forte, afinal, sempre se apresenta como pretendente do mais fraco. Entretanto, quão insignificante é a escolha que a moça faz entre seus pretendentes, em comparação com esta escolha entre Deus e o mundo. Uma escolha, ou quiçá seria uma imperfeição no caso da escolha, da qual aqui se fala, que o ser humano não apenas possa escolher, mas que ele deva escolher. Não seria bem proveitoso para a jovem se ela tivesse um pai sério que lhe dissesse: minha cara jovem, tu tens a tua liberdade, tu mesma podes escolher, mas tu é que deves escolher. Seria de melhor serventia se ela tivesse a escolha, mas, fazendo-se rogada, escolhesse e escolhesse, e jamais chegasse a escolher? Não, o ser humano deve escolher, pois deste modo Deus se mantém a si mesmo em honra, enquanto que ele ao mesmo tempo tem cuidado paternal pelo ser humano. Se Deus condescendeu em ser aquele que pode ser escolhido, então também o ser humano deve escolher. De Deus não se zomba. Por isso, em verdade, é assim que, se por acaso um homem deixa de escolher, então é a mesma coisa como a ousadia de escolher o mundo. O ser humano deve escolher entre Deus e Mamon. Esta é a condição eternamente inalterável. Não deve haver aí nenhum evasivo, não por toda a eternidade. Ninguém poderá dizer, Deus e Mamon, eles não são assim tão incondicionalmente diferentes. Pode-se na escolha reunir ambas as partes, pois isto significa deixar de escolher. Sempre que há uma escolha entre duas coisas,
Querer aí escolher ambas significa justamente para sua própria perdição subtrair-se da escolha. Ninguém poderá dizer, pode-se escolher um pouco de Mamon e então ao mesmo tempo Deus. Não, oh não, seria zombar de Deus se alguém se atrevesse a opinar que só quem exige muito dinheiro escolhe Mamon. Ai, aquele que exige 1 centavo sem Deus, 1 centavo que quer ter por si mesmo, escolhe Mamon. 1 centavo é o bastante, a escolha está decidida, ele escolheu Mamon. Que seja pouco não faz diferença, não tira nem põe. Se alguém por acaso despreza uma certa moça e escolhe outra, e esta outra é como um nada em comparação com aquela primeira, que era igual à rainha do Oriente, acaso ele por isso não desprezou a moça? Se por acaso alguém pelo dinheiro com o qual ele poderia adquirir a coisa mais elevada, adquire antes uma peça de um brinquedo, acaso não desprezou de adquirir o mais elevado? Seria talvez uma desculpa o fato de que ele, em vez de comprar o mais elevado, comprou aquilo que, contudo, no sentido da nulidade, era algo absolutamente nulo. Se acaso alguém não compreende isto, então é porque não quer compreender que no instante da escolha Deus está presente, não para observar, mas para ser escolhido. Por isto, trata-se de um discurso enganador se alguém quer dizer que Deus é tão elevado que ele nem pode rebaixar-se para vir a ser escolhido, pois deste modo a escolha ficaria abolida. E quando a escolha se aboliu porque Deus não está presente como objeto da escolha, então Mamon não há de ser escolhido de jeito nenhum. É justamente a presença de Deus para ser escolhido que institui a escolha entre Deus e Mamon. E a presença de Deus para ser escolhido é o que dá a seriedade eterna à decisão da escolha, pois isto jamais deve ser esquecido. O que foi concedido, nem tampouco a maneira como ele escolheu. Mas aquele discurso que, por causa da elevação, queria impedir Deus de se deixar escolher, é blasfêmia, que, de um modo cortês, tenta deixar Deus de fora e que, ao invés de humildemente contentar-se com o que Deus quer, altivamente pretende estar ciente da dificuldade que, por assim dizer, estaria vinculada com o ser Deus. Colocar uma coroa de espinho em sua cabeça e cuspir nele é blasfêmia, mas tornar Deus tão elevado que sua presença se torne uma ilusão, se torne algo que nada diz, isto também é blasfêmia. Portanto, o ser humano deve escolher. Terrível é a luta no interior de um ser humano entre Deus e o mundo. A magnífica periculosidade da condição está em possuir a escolha. Mas qual é então a bem-aventurança que é prometida quando se escolhe corretamente, ou o que dá no mesmo o que deve um homem escolher? Ele deve escolher o reino de Deus e sua justiça. Por este ele deve renunciar a tudo, completamente indiferente que este tudo seja milhões ou 1 centavo. Pois também aquele que escolhe 1 centavo de preferência a Deus, escolhe Mamon. Só quando o homem, embora trabalhe e teça, é totalmente como o lírio que não trabalha nem tece. Só quando o homem, embora semeie e colha e guarde em celeiros, é totalmente como o pássaro, que não semeia, nem colhe, nem guarda no celeiro, somente então ele não serve a Mamon. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e então todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. O reino de Deus, este é, portanto, o nome da bem-aventurança que é prometida ao ser humano. É com este nome e pela glória deste nome que a formosura de toda a natureza e sua paz empalidecem e desaparecem. Enquanto a melancolia curvada vê a natureza afundar em corrupção, o olhar da fé procura pela glória invisível. Assim como Noé, a salvo, via o fim de um mundo, assim vê a melancolia o fim do mundo visível. Vê tudo isto afundar, cuja vida cresceu junto com a visibilidade, enquanto que a fé, a salvo, vê o eterno e o invisível. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que está lá em cima no céu. O pássaro não procura algo. Por mais que ele voe, ele não busca. Ele é puxado e atraído,
O mais longo de seus voos é uma estirada. Mas aquele em cuja alma o Eterno se assentou, busca e deseja. Mas aquele em cuja alma o Eterno se assentou, busca e deseja. Tal como a visibilidade não o engana, como se engana aquele que agarra a sombra em vez da figura. Tal como a temporalidade não o engana, como se engana aquele que sempre espera pelo amanhã. Tal como o transitório não o engana, como se engana aquele que se atrasa pelo caminho quando isto não acontece. Aí o mundo não satisfaz seu anseio. Aí ajuda-o somente empurrando-o a continuar a procurar o eterno, o reino de Deus, que está lá em cima, no céu, tão alto como jamais alcançou o pássaro, aquele que mais alto voa, ainda voa debaixo do céu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que está dentro de vós. A flor não procura algo. Quando recebe algo, isto deve vir até ela. Ela espera e mesmo isto sem anseio. Mas aquele a quem a visibilidade não enganou pela insensibilidade, aquele a quem a temporalidade não adormentou pela uniformidade, aquele a quem o transitório não enfeitiçou pela ilusão, a ele o mundo não contenta, só o ajuda ao mantê-lo penosamente acordado e na expectativa, para procurar o eterno, o reino de Deus que está no interior de um ser humano. Uma tal glória invisível, interior, a flor não conhece. A que ela possui tem de mostrar algo, tem de mostrar logo. Rapidamente o broto rompe o silêncio, mostra a glória que também logo já passou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esta é a ordem, mas é também a ordem da conversão. Pois o que se oferece primeiro ao ser humano é justamente, afinal, tudo o que há de visível e efêmero, que tenta e atrai. Sim, e quer capturá-lo de tal modo que ele, no final, ou quiçá nunca chega a buscar o reino de Deus. Mas o correto começo começa com, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Começa justamente por deixar o mundo naufragar. Oh, difícil começo! De que modo esta vida terrena começa para um ser humano, não sabemos indicar determinadamente. Despercebidamente, começou e foi subtraída ao ser humano a dificuldade do começo. Mas a vida para o eterno começa pelo buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não há tempo para juntar riqueza de antemão, nem tempo para considerar esta questão. Não há tempo para depositar um centavo de antemão, pois o começo consiste em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se por acaso um homem tem algo do qual ele sabe que deve ser feito em primeiro lugar cada manhã, então também sabe que não pode nem pensar em alguma outra coisa que devesse ser feita de antemão. Ele sabe que mesmo que realizasse o prescrito numa outra hora do dia, estaria errado, pois deveria ter sido feito antes. E contudo seria afinal possível que uma tal obra terrena também se deixasse fazer numa outra hora do dia. Mas em relação ao buscar o reino de Deus, o importante é que precisa ser feito antes. É incondicionalmente a única maneira pela qual isto se deixa fazer. Aquele que tiver a intenção de fazê-lo num outro momento do dia, numa outra hora, nem chegou ao começo, o qual afinal de contas está em buscá-lo em primeiro lugar. Aquele que não busca em primeiro lugar, absolutamente não o busca, e tanto faz, dá completamente no mesmo, se ele sai a buscar por 1 centavo ou por milhões. O reino de Deus e sua justiça. Como último se descreve o primeiro, pois o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui, portanto, não se trata de empreender viagem de descobertas para encontrar o reino de Deus, pois o reino de Deus é justiça. Se conseguisses descrever toda a aspiração do que deseja, se fosses capaz de deixar em suspenso a capital do mundo, de resto tão febril, porque todos estariam a escutar teus discursos, com isto ainda não te aproximaste do reino de Deus, nem um único passo, pois o reino de Deus é justiça.
Pode viver tão oculto no meio da grande multidão popular que nem as autoridades conheçam teu nome ou teu refúgio. Pode ser o único, o monarca sobre reinos e países. Com isto ainda não te aproximaste do reino de Deus, nem um único passo, pois o reino de Deus é justiça. O que seria, porém, justiça? É buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Justiça não está nem nas habilidades extraordinárias, pois é justamente por estas que a justiça exigirá de ti prestação de contas quando ela reclamar de ti justiça. Nem tampouco ela consiste na discrição terrena, pois nenhum ser humano é tão humilde que não possa cometer erro, e como nenhuma moedinha é tão pequena que não carregue, afinal, a imagem do imperador, assim também nenhum ser humano é tão humilde, já que carrega também a imagem de Deus. Tampouco ela consiste em força e poder, pois nenhum ser humano paira tão alto que esteja mais elevado do que a justiça, que ele precisasse abdicar à coroa para ter a oportunidade de exercer justiça. Justiça consiste em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se tu fazes justiça para com os homens, porém esqueces de Deus, exerces aí justiça? Exercer justiça deste modo não será como quando o ladrão faz justiça usando aquele dinheiro que roubou? Esquecer Deus não será isto como roubar toda a tua existência? Mas se tu, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa que faças, buscas o reino de Deus, aí tu não farás nenhuma injustiça para com algum ser humano. E aí tu não esquecerás Deus de jeito nenhum, pois de que maneira se poderia esquecer aquilo que é sempre a primeira coisa que se busca? O começo consiste em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a justiça consiste em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha, por isso é que dissemos que não se trata de sair em viagens de descobertas para encontrar o reino de Deus. Pelo contrário, tu permaneces no mesmo lugar onde estás e que te foi indicado. Todo procurar para longe deste lugar já é injustiça. E se fosse assim que devesses primeiro sair à procura de outro lugar, antes de começares a buscar o reino de Deus, aí não seria verdade, afinal, que tu em primeiro lugar buscarias o reino de Deus. Enquanto o mundo das coisas visíveis declina e afunda no efêmero, então tu permaneces no mesmo lugar, e o começo consiste em buscar o reino de Deus. Ante um terremoto, o homem foge para lugares mais seguros. Ante um incêndio florestal, o homem foge para lugares sem vegetação. Ante uma enchente, ele busca pontos mais elevados. Mas se por acaso as coisas são assim que o mundo inteiro das coisas visíveis afundou no efêmero, aí o homem, afinal de contas, não tem neste nenhum outro lugar para onde possa fugir, e justamente por isso permanece no mesmo lugar, e busca em primeiro lugar o reino de Deus. Se todo o mundo das coisas visíveis não declinar, aí o reino de Deus será para ele como outro lugar na terra. Aí ele sairá em viagem de descobertas para encontrar o reino de Deus e perceberá em sua busca infrutífera e autocontraditória que não o encontra, ou então estará enganado se pensar que o encontrou. Mas quando um homem busca em primeiro lugar o reino de Deus, então todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Devem ser-lhe acrescentadas, pois só há uma coisa que deve ser buscada: o reino de Deus. Nem os milhares da riqueza, nem o centavo da pobreza devem ser buscados. Isto deve ser-vos dado por acréscimo. Todas essas coisas, ou, como consta no outro evangelista, o resto. Bem-aventurança não tem de ser o reino de Deus. Pois se por acaso tu tomas tudo o que o pássaro e o lírio têm, tudo o que a natureza tem de magnífico, e pensas tudo isto em conjunto, aí tudo isto está incluído na palavra. O resto, todas essas coisas. Tão elevado há então de se avaliar o reino de Deus, que em comparação com ele pode-se falar deste modo sobre aquelas coisas, assim respeitando tão pouco, olhando por cima tão altivamente. Quando um homem ajuntou uma fortuna muito grande, mas talvez ainda tenha deixado algumas exigências de fora,
que ele gostaria de fazer valer? Aí ele diz: não, o resto é igual, não altera. Quando um homem convocado para um elevado posto num país estrangeiro viaja para lá e leva tudo o que lhe é caro e importante, mas várias coisas ainda ficam para trás, aí ele diz: não, todas essas coisas eu não levarei junto. Ai, o todo o que o pássaro tem é este resto. Toda a glória do lírio são todas essas coisas. Oh, que bem-aventurança não terá de ser, contudo, o reino de Deus. Mas então, preocupado na tristeza, receberia afinal, junto ao lírio e ao pássaro, outra coisa para pensar, diferente da preocupação, o qual bem-aventurança está prometida ao ser homem. Que o lírio murche e sua formosura fique irreconhecível, que a folha caia ao chão e o pássaro vá embora voando, que escureça lá nos campos. O reino de Deus não se modifica com as estações do ano. Que o resto precise de muito ou de pouco tempo, seja abundante ou escasso. Que todas essas coisas tenham seu momento em que se prescinde delas ou em que são possuídas, o momento delas como objeto de referência até que na morte sejam esquecidas eternamente. O reino de Deus é, contudo, o que deve ser buscado em primeiro lugar, mas que também deve perdurar através de todas as eternidades até a última. E se o que é passageiro foi assinalado pela glória, com mais razão o que permanece deve ser glorioso. Segundo aos Coríntios 3:11. E se o que é passageiro foi assinalado pela glória, com mais razão o que permanece deve ser glorioso. E se era pesado viver na necessidade, então será um divórcio tanto mais fácil, morrer para esta necessidade. Boa, aqui termina a terceira parte. Depois vamos continuar a terceira sessão dos discursos edificantes em diversos espíritos, o Evangelho dos Sofrimentos. Aqui fica para a próxima leitura.